vamos ouvir uma palavra do Senhor, uma mensagem, e depois nós vamos estar aqui ceando, né? A segunda ceia aqui nesse espaço, eu tenho que cuidar aqui para mim não cair daqui, nem bater nesse... Mas pode deixar, eu não vou... Eu sou acostumado a me movimentar, mas a gente vai se adaptando. O nosso altar lá no Floresta, ele tinha 35 centímetros. Esse altar aqui tem 70, irmãos. É o dobro que tinha lá, porque a gente já fez com um propósito de em breve colocar, com a graça de Deus, 2 sub aqui na frente, né? Nós desejamos colocar o aquário na bateria, daí nós vamos precisar do sub. E daí a gente vai colocar ele aqui, ó, embutido aqui no altar. Por isso que a gente fez bem maior assim, já com esse propósito. Por enquanto, né, a gente está pela fé aí. Deus vai dar o recurso para a gente fazer tudo o que a gente quer, se Deus permitir. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia? Você que não trouxe a Bíblia física, mas trouxe ela no seu celular, no seu tablet. É importante você meditar na palavra de Deus. Eu vou ser breve aqui, se Deus quiser, e depois nós vamos ceiar. Vou passar as informações também no final do nosso cronograma do que vai estar acontecendo aqui nos dias. Muitas coisas, muitas atividades. E em nome de Jesus, uma grande festa de inauguração que nós vamos ter. Vamos definir a data certinho, tá bom, irmãos? E vamos estar mostrando lá, compartilhando no grupo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo de número 1. Primeiro capítulo de Filipenses. E o versículo de número 10. Vamos ver se eu não vou ficar aqui na frente do projetor na hora de compartilhar a palavra. Não fiquei? Nós estávamos aí, ó, pensativos, né? Com referente aqui o projetor, porque aqui é baixo, senão não íamos ficar aqui à frente, mas deu tudo certo, amém? Deu para ler ali, né? Ficou uma bênção de Deus, o data show. Glórias a Jesus. Filipenses capítulo de número 1 e o versículo de número 10, irmãos. Versículo 10. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, ministrar a você. Sabe, abra, é um momento de nós abrirmos. Tem uma passagem, irmãos, tem uma passagem em Provérbios, Eclesiastes, se eu não me engano, que diz assim: é melhor o jovem pobre e sábio, é melhor o jovem pobre e sábio do que o rei rico que já não se deixa ademoestar. A pessoa, Salomão diz que é melhor aquele jovem sábio pobre, porque ele tem um coração ensinável, do que uma pessoa de mais idade que já não se deixa ensinar. A pessoa já criou um coração, já está cauterizado e já não, nada mais penetra aquilo ali. Nós não podemos ser pessoas assim. Nós temos de ser pessoas ensináveis, pessoas que estão constantemente crescendo no conhecimento. Eu não sei tudo, irmãos, você também não sabe. Eu já li várias vezes a palavra de Deus, mas não sei tudo, estou constantemente aprendendo, e aprendendo com pastores, com pessoas mais velhas do que eu. Assim é você. Porque, irmãos, ninguém conhece a Deus 100%, senão ele deixaria de ser Deus. Nós conhecemos o que ele se revela, o que ele permite conhecermos. Então tenha o seu coração, abra o seu coração à palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 1, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. Eu estou lendo aqui na versão NVT. Ela diz assim: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Versículo 11: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória
e o louvor de Deus. Amém? Irmãos, eu quero me deter no versículo de número 10, que diz assim, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas na NVT, ela fala sobre o que é importante para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu quero ministrar aqui com esse tema, verdadeiramente importante. O que é importante? O que é verdadeiramente importante, irmãos? Eu estava lendo um livro do John Stott, que é discípulo, sobre discipulado. E ali ele fala nesse livro, o versículo de Jó, aonde Jó, ele diz, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E daí ele diz, um pensamento dele no livro, que a nossa vida, irmãos, aqui nessa terra, a nossa trajetória aqui nessa terra, é uma peregrinação entre dois momentos de nudez. Presta atenção no que eu estou falando aqui para você. A nossa trajetória na face dessa terra, a nossa caminhada desde o momento que nós nascemos até o momento que o Senhor vai nos levar dessa terra, é uma trajetória, é uma peregrinação entre dois momentos de nudez. Porque nu você saiu do ventre da sua mãe, e nu você vai partir dessa terra, irmãos. Porque quando eu e você, o Senhor nos chamar, você não vai levar nem a roupa que você está no corpo. Essa roupa vai ficar lá no caixão, vai ficar lá debaixo da terra. Você não vai levar nada, irmãos. Nada eu e você vamos levar. Então, uma peregrinação entre dois momentos de nudez, se você parar para pensar. E nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, sabendo disso, sabendo, meus irmãos, que eu e você não temos aqui nessa terra a vida eterna. Você não é eterno com esse corpo de barro, esse corpo de sangue, de osso. Esse corpo, irmãos, a cada dia que passa está envelhecendo. Quando eu me olho no espelho, eu herdei uma genética, irmãos, que só a graça. A minha barba já está tudo branca, meu cabelo tudo ficando branco já, e eu sou novo ainda. Mas isso é genética, porque o meu irmão, o pastor Kleber, ele já não tem essa genética. O cabelo dele já é tudo pretinho, a barba. Mas eu puxei já o meu irmão mais velho, que está lá na Nova Zelândia. O meu irmão já pinta o cabelo há anos. Se ele não pintar, ele está que nem o Papai Noel já. Mas irmãos, o que é isso? Nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. E a cada dia que passa, nós estamos mais perto e próximos do chamado de Deus na nossa vida. Porque Ele vai chamar eu e você. Vai chegar um dia que eu e você não vamos mais estar aqui. E irmãos, nessa trajetória, o que é mais importante? O que é mais importante, sabendo que a tua vida é uma peregrinação entre dois momentos de nudez? Nudez quando você nasce, nudez quando você morre. O que é mais importante? Será que nós estamos nos detendo no que realmente é importante? Ou será que estamos vivendo a nossa vida como Salomão ensinava lá em Provérbios? Nós estamos correndo atrás do vento. Nada faz sentido debaixo do sol. É para nós refletirmos aqui. E nessa noite, o Espírito Santo, enquanto eu meditava em Filipenses capítulo 1, ele tocou no meu coração aqui com alguns pontos, algumas lições que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Que são 3 lições, irmãos. 4 lições. São 4 lições. E eu tenho certeza que tem muito mais, se parássemos para
perguntar para o Espírito Santo, para Deus, o que realmente é importante. Para que nessa noite, a partir desse 9 de julho, né? No dia 10, a gente possa focar no que é importante. Aquilo que você tem colocado a sua mão, as suas energias, a sua força, o seu sangue, seja importante para a glória de Deus Pai. Aleluia! Quem está comigo aqui nessa noite? Irmãos, o capítulo de número 1 de Filipenses, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, ele começa com uma saudação. E depois ele vai dar ações de graças e ele faz uma oração pelos irmãos de Filipos. No versículo de número 5, eu quero destacar aqui, nesse contexto, algo que é muito importante. É muito importante, é verdadeiramente importante. Leia comigo o versículo 5, capítulo de número 1 de Filipenses. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz: pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo, ele inicia fazendo esta oração pelos irmãos de Filipe, pelos filipenses, e o apóstolo Paulo enaltece eles, porque eles eram cooperadores na propagação das boas novas. Se tem algo, irmãos, que é importante para nós, verdadeiramente importante, sabendo de tudo que eu falei e mencionei para você outrora, é nós sermos cooperadores na propagação das boas novas. Pregar o evangelho é importantíssimo. Anunciar as boas novas, falar de Jesus é importantíssimo, irmãos. Eu não descarto isso. É de suma importância você falar de Jesus, você pregar a Jesus, você ensinar sobre Cristo, sobre a palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, a nação brasileira é uma nação abençoada. A nação brasileira é uma nação que tem liberdade para falar de Jesus, para você carregar a palavra de Deus nos seus braços. Cada esquina, cada rua aí tem uma igreja com as portas abertas. E, irmãos, o que nós precisamos compreender é que falar de Jesus é bom, mas você ser como Jesus é melhor. O que a igreja necessita nesse tempo é de alguém que fale de Jesus e seja como Jesus. Se eu e você pegarmos a palavra de Deus, ou sairmos agora aqui na rua Vidal Ramos, e batermos de porta em porta, e todas as pessoas abrirem as suas portas para nos receber, e você perguntar para elas: você sabe quem é Jesus? Irmãos, quase 100% delas sabem. Quase 100% de Joinville já ouviu falar de Jesus, tem uma palavra, uma Bíblia em casa, tem um exemplar, tem ali no seu celular. As pessoas sabem e conhecem a Jesus Cristo. Elas sabem que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. O sul do Brasil, irmãos, a nação brasileira, a grande parte já ouviu falar de Jesus, já foi em uma igreja, já leu talvez alguma parte da palavra de Deus. Então, pastor, por que o Brasil não experimenta um avivamento poderoso? Por que, irmãos? Porque não basta falar de Jesus, eu e você temos que ser como Jesus. Quando você fala de Jesus, as pessoas que estão lá fora, que não tiveram uma experiência com o Senhor, os olhos delas vão ficar focados em você.
E elas esperam que você tenha uma conduta, você tenha um comportamento que esteja de acordo com o que você confessa, você prega, você fala. E é aqui que nós estamos tendo dificuldades. É aqui que nós estamos tendo dificuldades. Porque nós pregamos, nós falamos de Jesus, nós convidamos para o culto, nós fazemos, mas a nossa vida muitas vezes não está de acordo com o que nós pregamos. E o poder, meus irmãos, está aqui. É eu e você termos este relacionamento com Cristo, não somente de falar, mas de viver o que nós falamos, de viver o que nós anunciamos. Quando a pessoa olhar para você, ela venha ver na sua vida, ali vai um homem que tem comunhão com o Senhor, ali vai uma mulher de Deus. E o que acontece quando as coisas apertam para essas pessoas? Elas vão procurar você, porque elas têm você. Já aconteceu isso com você? Lá onde você trabalha, a pessoa chega para você: olha, não estou passando um momento tão bom, ora por mim. Ora por mim lá na sua igreja, pede para o teu pastor. Sabe por quê? Porque ela te tem como uma referência de Deus. Querido, se você é assim, meus parabéns, que Deus abençoe, que você possa crescer cada vez mais. Mas irmãos, o que acontece? Às vezes a pessoa fala de Jesus, mas lá no trabalho dela, na rua dela, na família dela, ela não vive aquilo ali. Ela está ali no meio da roda dos escarnecedores. Ela está ali, como diz Salmo capítulo 1, no meio daqueles que escarnecem, que zombam, que falam mal das coisas do Senhor, que não têm uma vida com Cristo. E quando você está nesse meio, irmãos, quando você deixa de ser luz, quando você falar, querido, é só a misericórdia de Deus. Pastor, devo me isolar? Não é isso, eu não estou falando de isolamento, de crente viver numa bolha. Queridos, a gente se aproxima, mas com um propósito, amém? Jesus, ele ia na casa dos pecadores, mas ele não ia lá para pecar, ele ia lá com um propósito. Eis aí, ele anda com publicanos, com pecadores, mas ele tinha um propósito: anunciar o reino. Jesus, ele não se conformava com aquilo ali, ele transformava a situação. Por isso que ele se aproxima de Levi, que era cobrador de impostos, e ele transforma a vida de Levi, de Mateus, que hoje nós temos aqui o Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele foi transformado pelo Senhor. Então Jesus era assim, irmãos. Tu não vai ver Jesus lá no meio do pecado, não. Ele tinha propósito. Então você que está aqui, você pode se aproximar sim, e você deve se aproximar, mas se aproxima com sabedoria, com um propósito, de levar essas vidas até Jesus. Iniciar uma conversa com ela, um bate-papo, um relacionamento, e quando o Espírito Santo te der a oportunidade, você anunciar a palavra e anunciar Jesus Cristo. Irmãos, isso verdadeiramente é importante. Isso é importante, irmãos, é de suma importância. Ou você pode viver a sua vida, trabalhar, pagar as suas contas e esperar o momento da nudez, que todos nós aqui vamos passar por ela, porque não saímos e não vamos partir daqui. Então, queridos, não perca as oportunidades lá no seu trabalho, viu? Não perca as oportunidades, fale de Jesus, mas seja como Jesus. Glória a Deus. Quem vai se esforçar aqui para ser como Jesus? Pastor, tu é como Jesus, pastor? É claro que não, meu irmão. Eu sou um grãozinho de areia perto de Cristo, sou nada perto dele. Mas sabe o que é que a palavra nos orienta? Que ele concedeu a nós o seu Espírito Santo para nos transformar à imagem de Jesus. E você tem a presença do Pai para te capacitar, para te fortalecer, para te conceder o que você precisa para se tornar mais parecido com Cristo. Ele não deixou você sozinho. Ele não deixou você nas tuas forças, não. Ei, meu filho, eu estou aqui, a minha presença está e habita dentro de você. É dessa forma que você vai vencer. É dessa forma, porque sem o Espírito, eu e você não conseguimos fazer nada. Nada. É igual você querer jogar futebol que nem o Messi.
Você não consegue, irmãos. Nós necessitamos da presença do Senhor, amém? Irmãos, isso é verdadeiramente importante. Glória a Deus, guarde isso no seu coração. O segundo ponto, o que é importante, pastor? Nesse texto, nesse contexto, irmãos, o segundo ponto está no versículo de número 6, um versículo muito conhecido, que nos diz assim: tenho certeza de que aquele, olha só o que está escrito nesse versículo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso começou uma boa obra na sua vida. Isso teve um início na sua vida, queira você ou não, irmãos. Se você é filho, se você é um cristão que colocou a sua fé em Jesus, o Senhor iniciou algo em você. Iniciou e Ele vai completar. Ele vai completar. Que obra é essa, pastor? Que obra é essa que o Senhor começou na minha vida? Na sua vida? A obra do Senhor, preste atenção no que eu vou falar para você. A obra do Senhor na sua vida é te tornar mais parecido com Jesus. É te tornar mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a obra dele. Irmãos, isso está no presente, no passado e no futuro. Isso está desde o início até o fim. Nós vamos ler 3 versículos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor, Ele escolheu, Ele conheceu você antes de você nascer. Ele já havia conhecido você. E Ele predestinou você. Ele escolheu você para revelar, para que você se tornasse como o seu Filho Jesus. Essa é a obra do Pai na sua vida. Isso aqui está no passado. Isso aconteceu no passado. No presente, pastor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora no presente, nós estamos sendo transformados de glória em glória para nos tornarmos como o Senhor Jesus Cristo. Isso está no presente. É uma obra que está acontecendo. E isso é glória, meu irmão. Cada vez que eu e você nos tornamos mais parecidos com Jesus, isso é glória. É uma transformação de glória em glória. Isso é uma transformação de glória em glória. 1 João capítulo 3, versículo 2. A palavra diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso ainda não chegou na sua plenitude. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, futuro, semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. A passagem está falando de passado, de presente e futuro. O objetivo do Senhor é te transformar, meu irmão. É te fazer parecido com o seu Filho Jesus. Isso é importantíssimo. É você, no dia 10 de julho, quando você sair daqui nessa noite, é você ter isso no seu coração. Que o Senhor, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, Ele vai utilizar de tudo, tudo vai cooperar na sua vida para fazer de você mais parecido com Jesus. O texto que diz que tudo coopera para o nosso bem, que está em Romanos capítulo 8,
As pessoas pensam assim: poxa, estou passando uma privação, pastor, estou passando uma situação tão difícil. Mas glória a Deus, tudo coopera para o bem, isso vai terminar em bem. Às vezes não termina, irmão, porque através daquela dificuldade, daquela situação, o propósito de Deus de te fazer mais parecido com Jesus está se cumprindo. E esse é o objetivo dele, ele vai fazer para nos tornar. O Senhor olha para mim e para você, e olha para Jesus. Jesus humilde, olha para mim e para você, um exemplo, tá, irmãos? Orgulhoso. Puxa, esse meu filho aqui é orgulhoso, essa minha filha é orgulhosa. E eu quero que ele seja como o meu filho Jesus, humilde, manso e humilde. O que o Senhor vai fazer com essa pessoa? Ele vai utilizar das situações para torná-lo, essa pessoa, como Jesus. Por isso que daí poxa, por que eu estou sendo humilhado? Por que eu estou passando por isso? Faz parte do plano de Deus. Ele quer te tornar mais humilde como seu filho. Ele quer te tornar mais manso como seu filho. Ele quer te tornar mais dependente como seu filho. É isso, meu irmão, você está entendendo? Isso é o cristianismo, é o evangelho. Ele não vai te dar lá a porta que se abriu, a bênção que chegou, não, porque ele está vendo que você não precisa disso. Você não precisa. Agora, se fazer parte, ele vai te dar, porque ele é pai, amém? Ele tem prazer em abençoar você, porque você e eu, nós somos filhos. Mas o plano de Deus é nos fazer parecido com seu filho Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite, diga amém. Glórias a Deus. Isso é importantíssimo, viu? Guarde no seu coração. Nós estamos no texto, amém? Filipenses capítulo 1. Terceiro ponto e penúltimo, versículo de número 9. O apóstolo Paulo está falando com a igreja, os irmãos filipenses. E ele diz no versículo 9: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Oh, meus irmãos, o que é importantíssimo, pastor? O que é verdadeiramente importante? Crescer no amor. Crescer no amor. A minha versão NVT diz transborde. Está falando sobre transbordar. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. É um crescimento no amor. Irmão, você precisa crescer no amor. Se a igreja de Jesus tem uma marca, é o amor. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse: e sereis conhecidos como meus discípulos por causa do amor. É por causa do amor. Nós temos crescido em amor. Nós temos crescido, irmãos, nós temos amado o nosso irmão. Nós temos amado o nosso próximo. Será que nós temos crescido? Nós estamos, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, transbordando em amor. É o que o texto está falando para nós. Isso é de suma importância. Nós precisamos sair daquela bolha de olhar somente para nós, para as nossas necessidades pessoais, e começarmos a olhar, irmãos, além disso, para o irmão que está ao seu lado, para a igreja. E isso é para todos nós que estamos aqui, irmãos, porque a nossa carne, a carne do homem, ela quer as coisas para si. Ela quer o seu prazer, ela quer o seu conforto. Querido, não pensa que vai descer o Senhor lá, vai por aqui, faça isso. Não, você vai ter que sair desse lugar, parar de olhar somente para o umbigo e começar a olhar para o irmão, abraçar o irmão, se importar com o irmão. Porque isso, irmãos, é a atitude do crente, do cristão, do filho de Deus. Eles falam sobre transbordar, eles falam sobre amor. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós falamos mal. Nós murmuramos. Nós caluniamos. Nós levantamos calúnia pelas costas. E é isso que o Senhor não agrada, não se agrada. Isso não se agrada. Nós temos que amar. Nós temos que abraçar. Nós temos que resolver.
é um momento, são situações que acontecem. E nós, irmãos, a igreja de Cristo, eu sou pastor aqui, os demais pastores, nós lidamos com isso. Lidar com pessoa não é tão fácil. Porque uma pessoa gosta do cinza, a outra gosta do amarelo, a outra gosta do verde, a outra gosta... É uma multiforma, compreende? Uma aceita isso, a outra não aceita. E uma fala de cá, a outra fala de lá. Como é que nós resolvemos tudo isso? Amando. É chamando para perto, é marcando um café, é resolvendo as situações, é crescendo, é entendendo. A igreja de Cristo, ela precisa amar, ela precisa crescer no amor. Ela precisa chamar para perto. Irmãos, a igreja de Cristo precisa aprender a perdoar. A igreja de Cristo precisa andar em perdão. Jesus até quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou, até 7 vezes Pedro falou, Jesus falou até 70 vezes 7, Pedro, é sempre. Você deve perdoar sempre, você deve abraçar sempre, você deve acreditar sempre. Querido, transborde em amor. Ele viu, ame. Isso verdadeiramente é importantíssimo. Importantíssimo. Isso é importantíssimo. O que você pode fazer na sua semana pelo um irmão? Eu louvo a Deus pela sua vida que trouxe aqui hoje um alimento aqui, Vai sustentar uma pessoa. Talvez tenha uma pessoa que não tem um feijão essa semana para comer. E esse feijão que você trouxe está abençoando a vida dela, viu? Às vezes o pouco que nós temos, irmãos, é muito na vida de alguém. Mas eu e você precisamos compreender isso. É a marca do crente. É a marca do Filho de Deus. É amar, é crescer em amor. Quando Jesus voltar, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz, vai chegar um determinado momento que Jesus vai olhar e ele vai separar os bodes da ovelha. Ele vai botar a ovelha para um lado e o bode para o outro. E ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu estava com frio e você me aquentou, eu estava preso e foste me visitar. Olha do que Jesus está falando, olha o que realmente importa para ele. Não adianta a palavra. Jesus, ele quer ação, ele quer prova. Ele quer prova, meus irmãos. E o Senhor, por que somos malditos? Por que o Senhor está nos lançando fora? Porque tive fome e não me deste de comer. Eu estava nu e não me vestiste, eu estava preso e não foste me visitar. O que Jesus está falando? Jesus está falando de obra, de atitude, de amor, de transbordar em amor. Irmãos, é um novo templo e um novo tempo, amém? E nós precisamos nos ajustar, nós precisamos nos alinhar. Porque se eu e você não mudarmos a nossa postura, as coisas continuarão da mesma forma. E o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. Nós precisamos crescer em amor. Crescer em amor. Se importar, viu? Se importar verdadeiramente. Porque isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E tudo, querido, que você faz pelo reino, tudo que você faz pela obra de Deus, você tenha certeza disso, que o Senhor está vendo. O Senhor vai recompensar. Eu não sei como é que é essa recompensa, porque nós só de chegar na glória com o Senhor já está bom, né, irmãos? Ninguém mais quer nem nada, né? Só de estar lá já é o suficiente, Senhor. Mas a palavra de Deus fala sobre galardão. Galardão. Ele vai chamar você. Ele vai dizer, filho, se lembra daquele dia? Minha filha, se lembra daquela vez? Eu estava lá, eu vi que você fez. Pelo meu nome, pelo meu reino, pela minha palavra. Ele vai te falar, meu irmão. Ele vai dizer isso para mim e para você. Você acha que não, mas isso é uma realidade. Porque os olhos do Senhor vê tudo. Estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele percebe tudo, ele sabe tudo, ele conhece a intenção do coração.
vai ter uma prestação de conta, não para julgamento para a igreja, não para condenação, mas para galardão, porque você é filho, amém? E filho não é condenado, filho é salvo. O filho foi aceito, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Cresçamos em amor, viu? Cresçamos em amor. Não viva com esse peso no seu coração. Não viva com esse fardo pesado. Ei, chama lá o teu irmão, dá um abraço nele. Pede perdão, se perdoa. Vamos crescer junto. É a melhor coisa que você faz. Glórias a Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite? O último ponto para nós concluirmos, irmãos, está no versículo também de número 10. Ele fala sobre um crescimento no conhecimento e na percepção, no discernimento. Ele fala sobre um crescimento para que a gente cresça. Versículo 9, perdão. Ele fala sobre um crescimento em conhecimento e discernimento. A minha fala aqui fala percepção. Mas a sua vida, irmãos, com Deus, fará algo. Você vai começar a experimentar um discernimento. Um discernimento. Ele vai dar para você uma percepção. Você vai começar a sentir as coisas, ver as coisas. Você vai começar a entender as coisas. A palavra de Deus diz que o crente espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido, julgado por ninguém. Em 1 Coríntios capítulo 2, um discernimento. E o Senhor vai dar discernimento para você. Antes de nós fecharmos o negócio com esse imóvel aqui, com esse galpão, um irmão que congregou conosco, ele é corretor de imóveis, levou a gente lá num galpão, num outro galpão. Falou, ó pastor, eu tenho esse galpão aqui, ó. Aqui já era uma igreja, aqui já tem as salas, pastor, tem isso, já tem um altar, já tinha até o altar, irmãos. E a gente conheceu o lugar bem pertinho de onde era a floresta lá, bem pertinho. E daí, irmãos, vamos orar, né? O valor estava um pouquinho fora da nossa realidade. Mas mesmo assim, falei para minha esposa, não sinto que é de Deus para nós ir para lá. Não sinto, sei lá, tem algo lá que é uma outra igreja hoje lá, irmãos. Ontem, quando eu estava lá num culto de pastores, quando a gente estava ali na fila para almoçar, porque eles dão um almoço abençoado lá. Quem estava na fila ali conosco? A pastora e o pastor que saíram daquele espaço. E daí a gente começou a conversar. Falou, pois é, quase que a gente foi para lá, irmãos. Porque era bem perto de onde a gente estava ali. Os irmãos nem iam sentir. Passando ali bem pertinho, né? Ela falou para mim, pastor, foi um livramento de Deus. Vocês iam se incomodar até o último. O dono desse imóvel, ele é lá de outro estado. É um problemático, incomodou nós. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E aquele imóvel, irmãos, está tudo fora da lei. Foi um livramento de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai concedendo a nós um discernimento, uma percepção para você tomar as suas decisões, as suas escolhas. Ai, que bênção, está aqui para alugar, vamos. E a quebrar a cara lá na frente. Então, queridos, o que faz isso na minha e na sua vida? A comunhão com o Pai. Ei, você vai tomar as decisões certas. Ei, você vai fazer as escolhas certas. Sabe por quê? Porque você tem vida com Deus. Você tem vida com o Espírito Santo. E Ele vai conduzir você. Ele vai conduzir você, vai iluminar você, dar discernimento para você. Meus irmãos, cresçamos, viu? O que é importante? Vamos nos colocar de pé e vamos refletir. O que é verdadeiramente importante? Será que a tua vida, meus irmãos, está de acordo com esses pontos? Será que você tem vivido dessa forma?
Será que esses pontos importantes aqui fazem parte da tua rotina, da tua semana, do teu dia? Será que aqui está o seu coração, sabendo, queridos, que a palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. A nossa vida é como uma peregrinação entre duas nudez, uma no nascimento e a outra depois, enquanto o Senhor nos chamar. Irmãos, guarde no seu coração essa palavra, viu? Guarde no seu coração, e que você possa, a partir desta noite, refletir e colocar em prática: Senhor, isso aqui é o mais importante. A sua vida com Deus, a sua vida com o Espírito Santo, a sua comunhão com o Pai, mais importante. É o mais importante, irmãos. É o mais importante. Eu quero finalizar concluindo o versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim, ó: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quando você aplicar esses princípios, isso que é importante na sua vida e no seu dia, você vai produzir frutos de justiça. Louvado seja o Senhor. Frutos de justiça. Frutos de justiça. Maravilhoso é o Senhor. Oh Espírito Santo, vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e comece a falar com o papai. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse lugar. E o Senhor está falando com você aqui nesse lugar. Ele usou a minha vida nessa noite para trazer esses pontos que são importantíssimos. São de suma importância para nós que um dia haveremos de ser chamados da face dessa terra para estar com Ele. E naquele dia, irmãos, nós vamos olhar para trás e nós vamos pensar: por que eu não me doei mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu não fui mais? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas, irmãos, nesses dias são tardes. O Espírito Santo vem e fala conosco: é hoje. É hoje, é agora. A igreja não é feita de uma, duas pessoas. A igreja é feita de uma comunidade de irmãos que se unem em nome de Jesus e avançam para a glória do Pai. Ei, queridos, levante a sua cabeça. Comece a priorizar aquilo que merece prioridade. Comece a olhar de uma forma diferente para essas coisas do Senhor. Comece a ter atitudes diferentes. Comece a se relacionar com as pessoas com um propósito. Para que elas vejam que você é luz. Para que elas vejam que você é sal. Para que elas vejam que você é diferente. Você carrega algo diferente. E o Espírito Santo, ele vai se manifestar através da sua vida. Ele vai fluir através de você. E você vai se tornar um canal de bênção. E você vai se tornar um canal de bênção. E pessoas serão abençoadas. Pessoas serão tocadas. Pessoas serão transformadas. Oh Espírito Santo, comece a orar, comece a orar. Coloque-se diante do Senhor nessa noite. Fala com o papai, Ele está aqui.
Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Cante, cante. Sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Deixa ele reinar sobre você a partir de hoje. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. A Jesus, a Jesus. Ele é o mais importante. Correrei para ti, Ele é o mais importante. Minha alma anseia por ti. Se renda a Ele. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Declare, declare, deixa Ele reinar sobre você. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. É o mais importante. Reina sobre mim, é de suma importância. Espero e anseio por ti. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai tocando o Senhor, vai tocando em cada coração, vai tocando. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Em nome do Senhor Jesus, Ele reina. Vai recebendo o que você precisa nesse lugar. Vai recebendo o que você necessita. Ele está tocando em você. Ele está ministrando em você. Espírito Santo, Ele está fortalecendo você. Recebe do Pai. Recebe da presença do Senhor nessa noite. Ei, se renda a Ele, fecha os teus olhos, deixa Ele tocar,
deixa Ele ministrar, deixa Ele realizar a obra dEle na sua vida. Espírito Santo, um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua vida, um novo tempo, uma nova estação. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, e que os teus olhos estão sendo abertos aqui nesse lugar, os teus olhos estão sendo abertos para você contemplar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente precisa. Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Senhor. Diga isso. Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade. É a sua prioridade. Tu és a minha prioridade. É a sua prioridade. Tu és a minha prioridade, Senhor. É a sua. Oh, Espírito Santo, Tu és, Pai, Tu és a nossa prioridade. Tu és o mais importante. Tu és o mais importante. Tu és maravilhoso e exaltado é o Senhor. Ele é santo. Ele é amado do nosso ser, é o amado do nosso coração, é o amado da nossa alma. E nós estamos aqui em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A nossa prioridade é o nosso Senhor, o nosso Salvador.